Deixa eu contar uma história para você que você já ouviu muito. No primeiro livro de Samuel, do capítulo 17, o versículo 37, Davi ele está tendo um diálogo com o rei Saul. E Davi olha para o rei Saul e diz assim: O Senhor, ele me livrou da garra do urso e ele me livrou da garra do leão. Ele também me livrará da mão deste filisteu. Ei, escute uma coisa. Deus, ele tinha um propósito na vida de Davi. Davi não sabia que aquele dia era o dia que ele seria reconhecido no meio daquele povo. O pai, Jessé, ele dá uma ordem para Davi. Davi, vai lá no arraial, vai lá saber como seus irmãos estão, vai lá buscar notícias, mas aproveite, leve aqui esses grãos tostados, esses pães, leva também queijos para os comandantes. E Davi, muito obediente, ele pegou aquelas poucas ovelhas que ele tinha, que ele cuidava, que ele tratava com amor, deixou lá no pasto com outra pessoa e ele foi. Ele se levantou de madrugada e ele foi lá no arraial do povo de Israel para saber o que se passava. Não, ele não sabia nada, ele não sabia que o Golias estava desafiando o povo, ele não sabia dos prêmios que o rei Saul iria dar para quem vencesse aquele Golias. Ele não sabia, mas Deus sabia. É por isso que você tem que ser obediente à voz do Senhor. Quando Deus te dá uma ordem, obedeça ao Senhor. Mas eu não sei o que vai acontecer. De fato, nós não sabemos o que vai acontecer daqui uma hora, quanto mais o dia da manhã. É por isso que o Senhor, ele nos ensina a confiar nele. Lembra do sacerdote Samuel, do profeta Samuel? O Senhor tinha rejeitado Saul, porque Saul foi desobediente ao Senhor. Então o Senhor diz para Samuel: Samuel, vai na casa de Jessé, porque eu lá já escolhi um rei. Porque o Senhor já viu o coração de Davi. Chega lá Samuel, Samuel entra. E o que Samuel faz? Vê a aparência. Eliabe, o mais velho, homem com um porte de guerreiro, tudo que um rei precisa, aparentemente. Aparentemente. Mas Deus não vai com a sua aparência. Deus não vai pela sua posição social. Deus não vai pelo dinheiro que você tem na sua conta bancária. Não. O Senhor chamou a atenção de Samuel e disse: Samuel, não atenta para a aparência. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, de fato. Mas eu não. Eu vejo o que tem dentro do coração. Ei, Deus fez-te uma promessa, não fez? Eu sei que Deus fez-te uma promessa. E você sabe disso. Deus não fez a promessa porque, mas essa promessa está tão difícil. Olha a família que eu nasci. Olha a minha conta bancária. Olha onde eu trabalho. Olha onde eu moro. Ei, Davi também. Ele era filho de um idoso, porque Jessé já estava bem velho. E ele cuidava de ovelhas. Ele nunca imaginava que ele seria o rei de Israel. Mas ele foi obediente. O seu pai Jessé deu-lhe uma ordem. Os filhos obedientes, aqueles que honram seus pais, eles serão honrados por Deus. Ele se levanta de madrugada e ele vai até o arraial de Israel para saber como é que estavam os seus irmãos. E lá ele ouve, ele ouve que Golias está desafiando o povo. Ele deve ter pensado: mas quem é esse? Filisteu incircunciso, ou seja, quem é esse? Que nem tem experiência com Deus, nem sabe, nem conhece o Deus de Israel para desafiar um povo que conhece. O que Deus está tentando te ensinar? Por que você está temendo? Davi estava tendo um diálogo com o rei Saul, estava dizendo: não, Deus me livrou das garras do leão, dos ursos, das garras do urso, e Deus também vai me livrar deste filisteu. Deus está falando para você. Deus já te livrou de tantas coisas. Deus te deu tantos livramentos. Deus guardou coisas assim. Você fala assim: gente, se não fosse Deus, eu não estaria aqui viva. Eu falo por mim própria. Deus me deu tantos livramentos que, se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje, de frente aqui meu telefone, gravando esse vídeo para você. Porque Deus tinha propósito. Ele foi obediente. E Deus honrou aquele rapaz. Ruivo, de boa aparência. A Bíblia fala que ele tinha boa aparência, ou seja, ele não tinha experiência como guerreiro. Ele era um simples pastor de ovelhas. Mas Deus está falando para você: você não tem experiência, mas eu vou te capacitar. Porque você tem a coisa maior, que é a fé em Deus. E com ela, meu querido,
você consegue todas as coisas nele que te fortalece. Você pode, a Bíblia fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é pela sua força, não é pelo seu braço, não. É pelo poder de Deus. É Deus que entra dentro de você e faz você criar, sabe, se tornar assim, um monstro no sentido de tanta força para não, eu vou vencer. Eu vou chegar lá. E Davi, naquele momento, ele se encheu do Espírito de Deus, daquela coragem que só Deus pode dar. E ele conquistou, ele venceu. Aquele homem foi morto naquele dia. Escute uma coisa que o Espírito Santo está falando com você. Tem coisas que você tem medo. De fato, você tem medo. E você fala assim, não, Deus, eu não vou conseguir. Isso é muito grande para mim. Isso é um Golias na minha frente. Mas escute, lembre-se disso. Deus te livrou do urso. Deus te livrou do leão. E Deus não vai te livrar do filisteu? Deus já te livrou de tantas dívidas que você não conseguia pagar. Deus te livrou de um casamento que você pensou que ia morrer na mão dessa pessoa. Deus livrou os seus filhos. Livrou. Deus te curou quando o médico disse que não tinha cura. E agora essa situação que você está vivendo, essa porta que está fechada diante de você, Deus também não tem poder de abri-la? Fica essa pergunta para você. Davi foi obediente à voz do pai. E sabe o que aconteceu? Se tornou um dos maiores reis. Falado, comentado, admirado. Porque nós admiramos o rei Davi. Falhou? Falhou. Quem não falha? Mas sempre se arrependeu. E é isso que Deus quer. Eu posso falhar, mas tem um arrependimento genuíno dentro de mim. Ei, essa palavra, ela chegou até você por algum motivo. Eu não sei o que você está passando. E nem sei o gigante que está na sua frente. Mas Deus está falando, você usa o que você tem. Porque Saul, sabe o que Saul queria? Davi, veste aqui a minha veste, toma aqui a minha armadura, coloca aqui o meu capacete de bronze. Davi começou a andar com aquilo, não conseguia. E se ele tivesse temado e ido só para agradar o rei, ele teria morrido na mão de Golias, daquele gigante. Mas ele entendeu, não é essa armadura, não é esse capacete. É o que então? É o poder de Deus que está na minha vida. Com aquilo simples que Deus me ensinou, é que eu vou ter vitória. Deus está falando com vidas aqui. É nessas coisas simples que você tem. É nesse dom que muita gente fala assim, isso não vai dar em nada. Mas você sabe que lá no fundo você tem um chamado. Você sabe que lá no fundo Deus te deu esse talento. E que você vai conseguir vencer através dessa simplicidade. Eu espero que você fique com essa palavra no seu coração, porque ela não chegou até você em vão. Deus está falando para você. É naquilo que você acha assim, mas é muito simples, Senhor. É que Deus vai te dar vitória e que você vai ocupar esse trono. O que significa trono? Honra, governo, poder. Davi passou a governar. Davi passou a ser respeitado. O irmão Eliabe, quando viu Davi, presunçoso, você é mau, você está aqui só para saber as coisas. Porque você é presunçoso. Na realidade, quem era a pessoa má da história era um irmão, que tinha um coração mau. Porque Davi não foi lá. Davi foi fazer o que o pai havia mandado ele fazer. Saber, receber notícias dos irmãos. Mas foi a oportunidade que Deus deu para Davi alcançar e vencer naquele dia e ser reconhecido. E Deus está falando para você. Talvez você fale assim, mas essa porta é muito pequena para mim. É muito simples isso. Deus está falando, entra por ela. Porque você não viu o que está lá do outro lado. Mas eu já vi todas as coisas. O profeta Samuel estava vendo, esses filhos de Jessé são ideais. Um tem que se assentar no trono como rei no lugar de Saul. Mas Davi não estava presente. Aí quando Deus rejeitou todos, aí que Samuel percebeu, não são eles, tem outro. E mandou chamar Davi. Ei, Deus vai fazer coisas lindas e maravilhosas na tua vida. Pode crer nisso. Creia nisso. Eu não estou falando aqui só por falar, não. Eu estou falando para você. Deus vai fazer coisas grandes e lindas na tua vida. Mesmo que você fale assim, Senhor, mas como? Use o que você tem. Use o talento que Deus colocou nas suas mãos. É para falar? É para fazer um bolo? Às vezes você faz um bolo, você cozinha muito bem.
Hã? Às vezes você fala muito bem, você tem uma desenvoltura muito boa. Hã? Às vezes você é daquela pessoa que está sempre ajudando os outros. Isso é alguma coisa que tem dentro de você, que Deus colocou. E que é aí que você vai sobressair. Não tente imitar os outros. Não seja cópia de ninguém, seja você. Deus te chamou para ser você. Deus não queria que Davi imitasse Saul, não. Seja você, Davi. Use o dom que eu dei a ti. E ele usou. E hoje nós sabemos que foi um dos maiores reis. Não pela força, não pelo braço, não. Mas pela obediência. A obediência te leva a lugares grandes, a lugares altos. A obediência faz você alcançar coisas imagináveis. Coisas que você nem pensou. Deus faz você alcançar. Amém? Que Deus abençoe essa vida. Se você sentiu de Deus, que Deus falou com você, amém? E se você sentir de compartilhar com uma pessoa, não. Essa pessoa precisa ouvir essa mensagem hoje. Fique à vontade. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Amém.